Olá, Fala Marketing, começando agora o podcast que traz histórias, novidades e te deixa por dentro desse fabuloso mundo da comunicação e do marketing. E hoje o tema é Media Training. Você já ouviu falar? O Media Training, traduzindo, seria um treinamento para você estar na mídia, para você falar bem em público, para você, enfim, se soltar na hora de uma palestra. E sobre esse tema, eu converso aqui com a Vanessa Brolo. A Vanessa, que é assessora de imprensa de comunicação da Apex, agência de comunicação, e autora do blog Partiu Plano B. Vanessa, que tem mais de 20 anos de experiência em TV, emissoras de TV. Vanessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Leonardo, pela oportunidade de falar sobre comunicação, que é a minha paixão. E Vanessa, você tem uma larga experiência aí, né? 20 anos passando por TVs, enfim, né? Trabalhou em emissoras, apresentadora, repórter, produtora. E assim, existe um certo mito em torno da televisão, enfim, né? De você dar uma entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho assim. Existe esse mito mesmo? As pessoas, o que elas pensam, né? Mas, afinal de contas, são pessoas... É gente como a gente que está lá fazendo TV, né? É gente como a gente, mas tem sim um medo, né? Tem pessoas que têm fobia mesmo de falar em público, que dirá dar uma entrevista, né? A gente diz como quando acende essa luz, né? Do equipamento, as pessoas realmente... Aquela luzinha vermelha, né? A luzinha vermelha do gravando, e se é ao vivo, pior ainda. Tanto que quando eu vou entrevistar alguém, né, eventualmente de vídeo, e a pessoa fala assim, eu tô nervosa. Eu falei, não, imagina se fosse ao vivo. Claro que quando é ao vivo eu não falo isso, porque ao vivo a pessoa realmente daí não tem como voltar, né? E gravado é uma coisa mais tranquila, mas realmente tem um medo, e eu acho que é por isso que é importante o Media Training, esse treinamento. Porque tudo que você treina, você vai fazendo melhor, né? Exato. Quanto mais você faz melhor, e em tudo isso na vida. E em relação a dar entrevista também, mas existe sim, Leonardo, você tem razão, existe medo sim. Bom, Vanessa, e eu queria que você falasse aí da importância, então, do Media Training, né, dessa preparação dos profissionais, né, de diferentes áreas, aí, enfim, para você dar uma entrevista e não só dar uma entrevista, né, mas você também dar uma palestra, enfim, mesmo participar de uma reunião. Eu acredito que o Media Training ele possa facilitar a comunicação de uma forma como um todo, né? Sim, eu acho que de uma forma geral, sim, pode ajudar uma pessoa que vai dar uma palestra, que tem medo de falar em público, de participar de uma reunião e mostrar o seu ponto de vista, explicar um projeto, alguma coisa. E na hora de dar entrevista, sim. Porque nós estamos falando num programa Fala Marketing, né? Falamos de marcas, de posicionamento de marca. Poxa, se você é o porta-voz de uma empresa e você ficar muito nervoso na hora de dar uma informação, não vai passar uma boa imagem. Essa pessoa que está falando algo da empresa tem que ter segurança no que está falando. Aqui a gente já falou em outros programas sobre gestão de crises. Então, se numa gestão de crise a pessoa começar a suar, a gaguejar... Não passar firmeza naquilo que ela está falando. Você tem que passar firmeza, né, no que está falando, né? Da forma que você está comunicando. Então, essa é a importância do treinamento. Para que no momento de uma entrevista você tenha segurança, você não gesticule tanto a mão, ou você não use muito assim, né? Então, né? Então, eu às vezes uso, na minha fala eu percebo, quando estou falando assim, né? Isso é uma repetição de palavra que dá uma certa insegurança até em quem está ouvindo. Então, por isso é importante, por exemplo, se você é porta-voz de uma empresa, ou se você representa uma empresa, ou se você está vendendo um produto ou serviço e vai dar uma entrevista, você tem que estar seguro do que você está falando. Você pode até ter todas as informações, só que se você tem insegurança ao falar, tem medo de falar, vai ficar mais complicado passar essa informação. Bom, Vanessa, você comentou aí então dessa importância, né? Como que ele pode beneficiar então um executivo, um porta-voz de uma empresa, né? Enfim, na hora da entrevista é justamente essa firmeza, né, para ele passar. Olha, é a firmeza e é o conhecimento do que está acontecendo. Porque no Media Training, Leonardo, não basta você mostrar para esse porta-voz como ele deve se portar, a postura, como deve ser o tom de voz. Isso é importante. Mas se ele tem segurança do assunto que ele está falando, fica muito mais fácil. E ele tem que conhecer também, isso que é bom, ele tem que saber como funciona uma equipe de reportagem para ele ter essa segurança. Certo. Porque realmente, quando você vai dar uma entrevista, você não é obrigado a saber que o cinegrafista está ali com a câmera, mas ele não está preocupado só com você, ele está preocupado com o funcionamento do equipamento. Você tem que saber que aquela repórter, ela tem uma pauta, sim, que foi passado para ela a partir das informações,
mas ela pode mudar tudo na hora da entrevista. Sim, então você tem que estar preparado para isso também. Só que você tem certeza, a não ser quando é um assunto muito crítico, ou uma gestão de uma crise, alguma coisa muito séria, ela não vai perguntar mais nada além do que você sabe. Eu brinco sempre também. Ele não vai falar sobre física quântica, a não ser que você seja um físico. Então, fique tranquilo. Ele quer saber sobre o movimento nas estradas, por exemplo. Então, ele não vai falar sobre algo diferente disso. Certo. Então, isso, quando a gente passa no Media Training, isso também dá mais segurança para a pessoa que está sendo entrevistada. Bom, Vanessa, e dentro disso que você comentou, né, eu queria quais os benefícios, né, que um executivo tem, né, o porta-voz de uma empresa, né, fazendo um media training, né, o posicionamento que ele vai ter na hora de uma entrevista, enfim, de uma palestra. É a segurança, Leonardo, porque quando ele sabe os bastidores de uma televisão, por exemplo, ele sabe que o cinegrafista que está ali está prestando atenção nele, sim, mas também está muito preocupado com o equipamento. Ele sabe que aquela repórter tem uma pauta que pode mudar tudo, sim. Tem uma base, ela sabe do assunto, mas ela pode fazer outras perguntas que não estavam combinadas. Aliás, na verdade, o correto é nem combinar nenhum tipo de pergunta. Mas ela não vai perguntar nada além do que ele sabe. Eu digo sempre, ela não vai falar sobre física quântica para o policial rodoviário que está falando do movimento nas estradas. Certo. Então, essa pessoa tem que ter essa segurança também. E pensar sempre que não é ela o centro das atenções. Porque, óbvio, as pessoas são inseguras. E em tempos de exposição, todo mundo vai pensar, ai, meu Deus, a pessoa não vai gostar do meu cabelo, vai ter alguma coisa errada comigo. É natural. Só que quando você dá uma entrevista, você tem que pensar que a informação é mais importante que você. Assim como nós, jornalistas, quando estamos fazendo uma reportagem, por isso que repórter só usa blazer de uma cor só, roupas mais sóbrias, porque o objetivo é que ela não chame atenção. E repare, você que está nos ouvindo ou assistindo, quando tem qualquer coisa diferente numa repórter ou num repórter, você reparar na coisa diferente. Vai prestar atenção Vai naquilo. prestar atenção, o que não era para prestar atenção. Exato. O entrevistado é a mesma coisa. Então, tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente passa no Media Training para que essa pessoa tenha consciência de que o que importa é a informação que ela vai passar. Claro que tem, sim, uma roupa que é melhor usar. Exatamente. Tem um tom de voz que é mais adequado. Só que quando ela toma consciência que ela não é o centro da atenção naquele momento... Mas sim a informação, né? A informação, então, se ela colocar a informação em primeiro lugar, ela vai ficar mais segura, a informação vai ser mais correta e ela vai ser outras vezes entrevistada. Perfeito. E acho que isso também, né, Vanessa, o que acontece muitas vezes, a pessoa ela acaba ficando tão nervosa, fica tão insegura, que ela começa a falar, por exemplo, o economista, ele começa a falar o economês. Nossa, né? Isso é um dos acho aspectos. Acho que isso é umas coisas que também assim tem como que evitar, advogado, né? Juridiquês. Por Exato, isso que quando né? a gente trabalha das duas maneiras, com assessoria de imprensa e Media Training, e vai orientar um advogado ou um economista, a gente pede, por favor, que fale de forma simples. Sim. Você não pode... Se você começa a enrolar muito, a pessoa não vai receber mensagem, porque o telespectador ou o ouvinte, ele não entende, não sabe a parte técnica do direito. Então, não interessa para ela saber alguns termos muito complicados, não vai passar a informação. Então, você precisa traduzir. E, novamente, é ter humildade para você traduzir isso, porque tem muito profissional que, não, eu posso parecer menor falando simples. E, ao contrário, quando você fica humilde mesmo e percebe que, poxa, eu tenho que explicar. Você tem que explicar para uma pessoa que sabe muito menos que você. Né? Não adianta, você não está falando com um juiz, você não está falando com um colega de trabalho ou com outro economista. Exato. Você está falando com uma pessoa mais simples. E veja, são muitos ruídos até chegar essa informação. Porque se a pessoa está assistindo televisão em casa, tem o cachorro passando, tem a criança chorando, e está lá o cara falando uma coisa, não entendi nada do que ele falou. Pronto, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de alcançar mais pessoas. E daí, por isso que se trabalha no Media Training essa questão de você facilitar a comunicação. E até num treinamento pedir para que ele explique algo, por exemplo, atual, para a gente. Vamos ver se a gente vai entender de forma simples. Né? Exato. Até fala muito em TV, tem isso, né? Você tem que pensar que você está conversando lá com aquela senhorinha que está do outro lado da tela e que ela tem que pensar que ela que vai entender. Você não está falando para o seu colega que é advogado, com o seu colega que é economista, não. Você está conversando com a
senhorinha A senhorinha que tá no lá, ponto de ônibus. Você está no ponto de ônibus. Ela fala, é advogado? Me conta, o que eu faço? Eu tenho um terreno? Então, a senhora tem que fazer isso, sabe? Exato. De forma simples. E o simples é o mais complicado, né, Leonardo? Quando a gente tenta simplificar, a gente percebe o quanto é complicado simplificar. Perfeito. E assim, Vanessa, além disso, né, quais outros erros que você apontaria assim que as pessoas cometem, né, Olha, na hora de parece dar uma assim, entrevista? agora falo, meu Deus, quem que faria isso? Dar entrevista mascando chiclete. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ou dar entrevista de óculos escuro. A não ser que você seja a Madonna, você não pode dar, ou um mafioso, você não pode dar entrevista de óculos escuros. Até porque o óculos vai chamar mais atenção do que a informação, mais atenção do que a notícia. Chama né? mais atenção e você não está olhando no olho da pessoa. Né? Assim, quando você Exato. fica conversando com uma pessoa. Então, isso é básico, assim, na hora de dar uma entrevista. Eu falei de gesticular, daí eu comecei a gesticular. Não pode gesticular tanto. Né? Isso é uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Por exemplo, a mão, o que eu faço com a mão? Coloco do lado do corpo, coloco no bolso, o melhor cruzo. É natural. O melhor é não expandir tantos movimentos, né? Porque se você fica no bolso, você vai ficar duro, você vai ficar sem movimento, Fica que é muito ruim. Sisudo ali, não né? pode, você não vai ficar livre. É falar naturalmente, com gestos suaves, não muito assim, brutos, né? Brutos, que parece que você está sendo agressivo. Né? Em relação à roupa também é importante. Novamente, não podemos chamar atenção, assim como o repórter ou a repórter não quer chamar atenção. Né? Então, a gente fala, homens, camisas assim, azul marinho, uma cor só, né? Uma cor mais neutra, mais né? neutra, que não chama atenção. Mulheres, eu já trabalhei em emissora de TV, que a entrevista era sentado. Então, a gente tinha uma lista, um dress code mesmo, informando que era sentado para evitar saia curta. Sim. Ou muito decote. Parece óbvio, né? Óbvio, mas não interessa o estilo da pessoa e ela pode usar o que ela quiser, mulher, homem, o que ela quiser. Mas no momento de uma entrevista, até para a câmera mesmo, para o posicionamento de câmera, fica muito difícil se a mulher está com uma saia muito curta ou muito decote. Porque concorre, né, com a informação. Exatamente, né? Concorre com a informação, a imagem não fica boa, não fica elegante. Sim. Né? Então, qual é o objetivo? E outra, evitar, em televisão, pelo menos, os nossos colegas cinegrafistas vão saber qual é o efeito, eu não vou lembrar o nome, mas coisa muito quadriculada. Quadriculado. Dá um efeito na câmera que é ruim, que fica piscando. Então, é péssimo usar a roupa muito quadriculada, assim, ou listras muito finas. Então, sempre o menos é mais em TV. Sim. Assim como acessórios para as mulheres. Né? Nada de brincão. Nada que faça barulho no microfone. Ou você vai dar entrevista, outra coisa também, além de gesticular. Você dá entrevista em TV com o microfone de lapela, né? E daí você começa, porque eu acho. Não, mas isso. Dá um barulhão extra ali que no áudio vai pum, pum, pum. Fica um barulho muito alto, então o pessoal da técnica fica arrepiado num momento como esse, porque tire a mão do microfone. Então, até isso no Media Training é orientado para que a pessoa simplesmente, né, fique bem, assim, não precisa fazer muito movimento. Perfeito. Bom, você falou, né, da linguagem corporal agora, né? Tipo, também aqui o que evitar, né, durante uma entrevista. Por exemplo, a gente falou muito de entrevista de TV, né? Porque daí tem a imagem. Mas e, por exemplo, uma entrevista numa rádio, né? Como é que funciona? Daí então, é muito mais a fala mesmo. Na né? rádio é a fala e daí controlar, porque a fala também fica nervosa, né? Sim. Então, quando você está nervoso na rádio, você pode gaguejar. Certo. Gaguejar é muito ruim. Se você está fazendo algo só em áudio, ou usar muito como, assim, né? Concorda? Você acha? Assim, repetição de palavras, ali, né? Repetição de palavras que podem te dão insegurança para a pessoa que está ouvindo. Né? Porque a voz, muita gente, muita gente, Leonardo, que dá entrevista fala assim, eu odeio a minha voz. Mas saibam que a voz que você ouve, a sua voz, não é a mesma que as pessoas ouvem. Sim, é diferente, né? Todo mundo tem uma voz agradável. Você não precisa, claro, tem algumas pessoas que são mais agudas ou graves,
Mas o ideal, assim, é falar com a voz natural mesmo e evitar a agressão, porque a fala também pode ser agressiva. Sim. Então, até o tom de voz tem que ser natural, não pode ser, não, eu tenho que falar sobre tal assunto, passar nervosismo. Dá uma respirada, Dá uma né? respirada, isso que na sequência, como evitar isso, né? Tem que evitar o nervosismo, mas, por exemplo, na voz, como faz para evitar? Tomar muita água antes de começar a entrevista, respirar muito, porque o que acontece quando você está falando e está nervoso é que você começa ofegar, né? Ofegar, eu bati no microfone, você começa a perder fôlego, você fica cansado, se demonstra cansaço. Então, o ideal é não mostrar cansaço ou nervosismo, inclusive através da voz. Então, no Media Training tem esse objetivo também. Para quem que você vai dar entrevista? Por isso, assim, que a gente faz o Media Training. Não é para assim, geral. De vez em quando você tem que fazer. Não, eu tenho uma entrevista para uma TV. Então, específica ali, específico. Né? Então, você vai até o seu cliente e você faz uma entrevista com ele. Você treina mesmo. Sim, né? Faz uma simulação. Faz uma simulação de entrevista. Você simula a entrevista e, ao final, você é bem honesto. Olha, você repetiu muito tal palavra. Né? Ou o que acontece muito das pessoas, Leonardo, eu faço uma pergunta. Você responde tudo numa resposta. Tudo de uma vez só? Tudo de uma vez. Não, calma. Mesmo que você seja ansioso. O ideal, o que é? É você responder e esperar o repórter fazer o trabalho dele, que senão termina. E o que ele pode fazer é assim... tá bom, então terminou. E acredito também, né, Vanessa, no caso, por exemplo, de TV, entrevista em rádio também, você tem um tempo mais limitado, né? Então, acho que quanto mais objetivo for também na resposta, melhor. Exatamente. No treinamento, você sabendo para quem você vai dar entrevista, você sabe que você vai chegar numa emissora e vai falar, olha, você tem 3 minutos. Então, por mais que você tenha muita coisa o que falar... Você vai ter que falar em 3 minutos. Vai ter que ser bem objetivo. Isso se for ao vivo, digamos, né? Ao vivo. Você tem que ser objetivo. Não adianta, porque senão a pessoa vai te cortar. E vai ficar pior para você. Vai te cortar porque ela tem aquele tempo e vão gritar no ouvido dela para parar a entrevista e você vai ter que cortar. Numa gravação, não é o mesmo desespero. Mas quanto mais conciso você for... mais resumido você for, mais chance vai ter de usarem mais a tua resposta. Perfeito. Porque pensando, você faz uma entrevista de 10 minutos, o repórter faz uma entrevista de 10 minutos, vai sair 1 minuto e meio. Então, se você se enrolou muito, é capaz de chegar na ilha de edição e o editor falar, nossa, não tenho que eu consiga aproveitar aqui. Aproveitar. Isso é a pior coisa. Sim. O melhor é deixar sempre o editor com dúvida. Tipo, nossa, a pessoa falou tão bem que eu tenho 3 trechos. Tem vários cortes aqui para fazer. Então é capaz, quando a pessoa fala muito bem, é capaz de ela usar uns 3 pedaços, nem que seja um pedacinho, sabe? Sim. E depende também. Se você for numa emissora que é entrevista de 15 minutos, nossa. Aí você tem um pouco mais de tempo, você tem né? tempo. Você consegue falar. Daí o ideal é nem falar tão rápido. Sim. Né? Mas é sempre de conhecer aonde você está pisando. Veja como é importante, né? Quer dizer, cada caso é um caso, né? Tem o local, né? O tipo da entrevista, né? O assunto, enfim. Né? Exatamente. Se você vai falar em geral sobre a história da sua empresa, ou se você vai falar sobre algo que está acontecendo na imprensa, né? Você é dono de uma empresa de contabilidade e aconteceu algo no mundo financeiro. Te chamam como especialista. Certo. Então, é um momento, você sabe que você não vai falar a história da sua empresa, você está lá como um especialista. São detalhes assim que o Media Training passa para o cliente. Perfeito. E uma coisa que as pessoas sempre têm, né, Vanessa? Uma dúvida, né? Mas vai ter uma pegadinha, o repórter vai fazer uma pergunta difícil, vai fazer alguma coisa assim. Como que eu faço para lidar com esse tipo de situação? Quer dizer, as pessoas às vezes ficam até com medo de dar entrevistas por conta disso. Sim. Mas aquilo... O repórter, o especialista, na verdade, é o entrevistado. O repórter é que vai fazer as perguntas, né? Exatamente. Pode acontecer, sim, de ter uma pegadinha, às vezes para o bem, às vezes para o mal, às vezes para... né? Por isso que tem que estar atento no que você está falando. Tem que estar preparado, né? Preparado. Teve uma pegadinha e trabalhar também com possibilidades. O Media Training vai falar, olha, você vai falar sobre combustíveis. Eles vão te perguntar de preço. Eles vão perguntar se você faz cartel. Pode perguntar. Sim. Você tem que estar preparado para essas perguntas difíceis também e agir com naturalidade.
E se você absolutamente não sabe do que está falando, né, seja qual for, você, infelizmente, você vai ter que dar esse corte o repórter vai ter que correr esse risco. Olha, eu não tenho essa informação, mas eu posso pesquisar para você. Sabe que nem professor faz? Sim. Se a pergunta for muito maldosa nesse sentido, se tiver alguma pegadinha, né, dependendo do setor, esse media training é bem focalizado. Assim, tem que fazer a pergunta. Tá, você está envolvido com esse crime? Sim. Pode vir essa pergunta. Né? Olha, nós temos aqui uma situação em que aconteceu isso, isso e isso. Trabalhar com cenários também é importante num cliente que seja mais crítico. Perfeito. Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores, né? Para justamente a gente tirar essa mística que existe, né, da TV, né? Como que é o bastidor de uma TV? Como que funciona, por exemplo, né, um jornal, uma entrevista? Quer dizer, fala um pouquinho desse outro lado agora lá para, né, as pessoas saberem que... É importante que as pessoas saibam como funcionam esses bastidores para não criar tantas expectativas, às vezes, quando vai dar uma entrevista. Porque é tudo muito simples e é muito profissional. Por exemplo, como que chega? Chega uma sugestão de pauta até a TV, ou rádio, ou jornal. Entre milhares, né? Entre milhares de sugestões de pautas, né? Quando você é escolhido, né? Nós, assessores de imprensa, agradecemos, né? Toda a escolha. Chega lá uma pauta. O pauteiro ou o produtor, como é chamado, ele vai passar isso para o repórter. Então, para o repórter é escrito assim: você vai até tal pessoa e você vai falar sobre o movimento nas estradas. E vai dar informações sobre, olha, o movimento nas estradas aumentou tanto porque é feriado, não. É assim uma pauta de TV ou rádio. Certo. Esse repórter pega esse material e ele tem, depois que a pessoa marcou com o guarda rodoviário, só falou que vai o repórter, não falou quais são as perguntas. Uhum. Fala o tema. Então, e isso no porta-voz da empresa também. Olha, nós estamos aí para falar sobre a decisão do Banco Central em relação aos juros. Aos juros. É só isso. E a ansiedade do entrevistado começa aí. Tá, mas quais são as perguntas? Eles não passam as perguntas. Sim. O que os assessores de imprensa tentam é adiantar o máximo. É perguntar, você tem ideia de quais são as perguntas? Normalmente, não passa as perguntas. E acho que nessa simulação também os assessores daí já tem mais ou menos pela experiência as perguntas que podem ser feitas, vai fazer com o entrevistado ali, fazer esse treinamento. Exatamente, né? Daí vem o treinamento, porque a emissora mesmo não vai passar perguntas. O Media Training pode elaborar essas perguntas, porque ele já teve experiência lá na televisão. Mas ainda falando de bastidores, pegou a pauta, né, o repórter, e vai para a rua gravar a entrevista com o entrevistado, com o porta-voz. Fez a entrevista, essa entrevista volta para a emissora, porque ela vai ser editada. Então, as pessoas muitas vezes se frustram, que dão entrevistas de 10 minutos e sai 1 minuto. O que é normal, né? É natural. E isso no Media Training tem que passar para o cliente, porque as pessoas se frustram e muitas vezes ficam bravas. Elas falam assim, mas que absurdo. Eu fiquei aqui 1 hora à disposição deles e vai sair 1 minuto? Vai sair 1 minuto. Isso quando não acontece alguma coisa muito grave, factual, e é derrubada a matéria. Isso acontece. Nem é veiculada. A matéria nem é veiculada. Isso é claro, as pessoas ficam muito frustradas, tristes, bravas, mas acontece. Então, os bastidores da TV é assim. Você, depois que faz a pergunta, gravou, volta para a emissora, ainda vai passar por uma edição e depois vai ao ar. Certo. Né? E no jornal a mesma coisa. Quando a gente fala no jornal ou no portal, são as aspas, né? O que você falou para o repórter, ele vai colocar dentro de um contexto. De um contexto e vai usar uma frase. Fala assim, mas saiu uma frase minha. E saiu uma frase. É assim que funciona nos bastidores. Mas em nenhum momento as pessoas têm que saber disso na TV. Eles estão preocupados assim com se você está preparado ou não, tá? Na cabeça deles, você está preparado. Você está preparado, né? Porque quando chega lá e não está, isso dificulta enormemente o trabalho do repórter. Porque o repórter tem que ficar perguntando, insistindo. Às vezes não consegue e o risco é que você nunca mais vai ser convidado para uma entrevista. Exato. Isso vai acontecer. Quer dizer, se foi bem, a chance de ser chamado de novo é grande, enorme, né? Vai ser chamado sempre. Se foi mal, é provável que exatamente. tenha perdido a oportunidade. O discurso mais comum quando um repórter chega da rua nossa, ele fala super bem.
E o pauteiro fala, nossa, é bom saber. Já é essa anota conversa. E já põe uma estrelinha Sim, do lado. É assim, gente, é assim. E essa pessoa, você às vezes vê, né? Tem psicólogo que é sempre o mesmo psicólogo, não tem outro psicólogo na cidade. Só que tem psicólogo que gagueja, que fica nervoso, que não consegue. E tem outros que falam tranquilamente. Certo. Esse vai ser entrevistado, né? Consultores, acontece muito, né? E você até falou, né, Vanessa, quais são os critérios assim, para a escolha de pautas, né, dessas entrevistas, né, que vão ser veiculadas? Primeiro é o factual. É o primeiro que se vê, é o que está acontecendo mesmo. Existem as matérias de gaveta, aquelas matérias assim, um restaurante rural. É uma matéria de gaveta. Uhum. Foi feita uma matéria lá num restaurante rural para mostrar um movimento, não de um movimento, mostrar algum prato, tal. Vai ficar na gaveta. É uma matéria que encerra o jornal, que a gente diz. Então, porque o jornal normalmente é assim, gente, é violência, acidente, bomba, guerra, economia, e daí encerra com alguma coisa boa. Alguma coisinha bonitinha ali, violência, política, economia e alguma musiquinha para encerrar. É meio... Prestem atenção que os jornais são sempre assim. Até os nacionais, Jornal Nacional, sempre acaba com uma história inspiradora, né? Então, eles escolhem a pauta primeiro pelo factual, depois pelo interesse mesmo. Por exemplo, eles têm pesquisas que mostram, né? Por exemplo, o Jornal do Meio-Dia da RPC aqui em Curitiba, no Paraná, eles descobriram que tem muitos idosos que assistem. Então, eles tentam fazer pautas para esse público. Para esse público, né? Já para as pessoas que estão... já é direcionado, é pensado, também existe uma pesquisa lá. Então, a escolha de pautas é muito pelo perfil de quem assiste e muito pelo factual. E é esse factual que acaba derrubando a pauta, por exemplo, de um porta-voz que, mesmo falando super bem, né, sobre alguma coisa tecnológica ou financeira, acaba não entrando, porque da mesma maneira que é desmarcada a pauta. Isso acontece muito e as pessoas ficam muito bravas com as TVs. Mas faz parte, né? Marcou uma entrevista, né? Para segunda de manhã é o pior. O pior horário para marcar, porque sábado e domingo tudo pode acontecer nesse mundo, nessa cidade, nesse bairro. Então, a chance de cair a primeira pauta na segunda-feira é enorme. E cai mesmo. E eu sempre digo, contra a violência, contra a desgraça, não dá para concorrer. Se acontecer alguma coisa muito grave, né, algum acidente, algum assalto, alguma coisa ruim, essa vai ser a prioridade na pauta, infelizmente. E, Vanessa, você teria uma situação, assim, um exemplo, né, de que um media training ele foi crucial para o sucesso de uma entrevista? Você lembra de um caso específico? Lembro, nem é tão antigo, é recente, que eu era um executivo de uma indústria alemã. E ele ia dar uma entrevista online, inclusive. Uhum. E ele é uma pessoa mais velha, assim. Então, online já é complicado, não é uma coisa... mais difícil, né? Foge do natural, Foge do natural. Tanto que o que normalmente ele faria, assim... olha, esse é o link. Eu fui até ele para posicionar o computador direitinho, assim, para estar tudo certo. E eu fiz um media training de manhã. Uhum. E como era uma entrevista longa de 40 minutos... Nossa, bem longa. Bem longa. Eu peguei todos os tópicos que eu acho que eram importantes da empresa e treinei. E treinei online, inclusive, daí com ele. E no online que eu percebi a necessidade de ir até ele. Porque a câmera dele, ele estava... Não dava para ver ele. Ele não soube posicionar ali, Ele não soube posicionar nem para o media training, sabe? Alguém teve que ajudar, assim. Certo. E eu fiz umas 25 perguntas. Foi cansativo, assim, de fazer. Uhum. E ele foi respondendo. E depois que terminou, eu falei, olha, eu só fique tranquilo, não precisa responder tudo de uma vez. Que foi esse caso, ele respondeu tudo de uma vez. Eu falei, vá respondendo uma por uma mesmo. Deixa o moço trabalhar. Sim, conforme as perguntas vão fluindo, né? E eu fui acompanhar de tarde. A partir do Media Training, tinha alguns temas meio complexos da indústria. Ele foi estudar. Ele foi pesquisar para ter mais números, assim. E a entrevista decorreu, e assim, isso não acontece sempre, mas eu tinha falado para esse repórter, o que eu ia fazer no Media Training. Eu adiantei, mas isso não acontece, não dá para levar em consideração. E muitas das perguntas ele usou. Que bacana. E esse porta-voz ele estava super tranquilo.
Assim, e o cara no final ainda se despediu em alemão, ele foi super... ficou próximo do entrevistado. Nossa, eu saí feliz. E ele falou, nossa, foi muito bacana, né? Que cara bacana. Ele adorou a entrevista, porque ele estava completamente seguro. Daí até um assunto específico lá, técnico, ele falou, você viu que ele perguntou até aquilo? Eu falei, então, daí é isso que eu tinha ido estudar. Então, o cara, claro, esse porta-voz se preocupou em ir atrás de informação, ele aceitou o treinamento e ele fez uma entrevista excelente. Então, essa foi uma coisa bem recente que eu gosto de falar, porque eu senti o resultado. É um case de sucesso. Um case. E também já fiz com advogados algumas vezes, mesmo para rádio. E eles relatam, sim, que eles se sentem mais seguros, sem dúvida, depois do treinamento, que eles ficam mais tranquilos. Perfeito. Não, joia, é muito legal saber disso, né? Vanessa, outros aspectos aqui, você comentou, né, de roupa, enfim, né? Teria alguma, mesmo tomar bastante água, que outras dicas que você daria, né? De repente fazer um aquecimento ali, alguma coisa, né, vocal, né? Simular essas entrevistas, a pessoa de repente pode falar na frente do espelho também. Olha, essa pessoa é ansiosa, porque o media training é treinar mesmo, tá? É treinar a entrevista. Então, se depois você passou pelo media training, você se sentir tranquilo de treinar mesmo na frente do espelho, ou assistir a outras entrevistas, assistir pessoas dando entrevista. De repente gravar também com o próprio celular. Exatamente, ali, né? E tudo é treino. Isso é o tipo de media training hoje, Leonardo, é muito para quem quer gravar vídeo nas redes sociais. Sim. E as pessoas morrem de insegurança. Qual que é a melhor dica? Treina, grava e manda para alguém. Você não precisa postar inicialmente. Manda para quem, ou para o jornalista, ou para alguém que vai ser sincero com você. Né? Grave, porque é treinamento, tudo é treino. Que nem vídeo. Eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Eu não sei se meu cabelo vai estar bom. É muito assim, geracional também, que as pessoas mais jovens têm muita insegurança em relação à imagem. Sim, é né? verdade. Porque eu tenho que estar perfeito. Não. A vulnerabilidade também ajuda até a vender. A sua vulnerabilidade deixa a outra pessoa mais... ela também tem medo, ela também não está totalmente segura. E aquela coisa que você comentou também no início, né, Vanessa? A informação é o mais importante. Exato. Né? O que é mais importante? Se você tem um bom conteúdo, esse bom conteúdo ele vai se destacar. Sim. Né? Mesmo que, de repente, o seu cabelo... Puxa, meu cabelo ficou horrível, ninguém olhou o teu cabelo. Pode ter certeza. E no caso de uma entrevista, daí, se você é muito nervoso e ansioso, até soltar, assim, sabe, a tensão das costas, porque quanto mais relaxado você está aqui, mais relaxado fica as cordas vocais também. Daí, essa coisa de fonoaudiólogo, né? A gente não pode estar tenso, né? E se preparar, assim, o conteúdo. Se o seu conteúdo está bom, né? Saiba que aquele repórter não vai te perguntar coisa a mais do que você sabe. Né? Se tiver pegadinha, só em alguns casos, muito de crise, de gestão de crise, que daí é outra situação. Outra situação. E aproveite o tempo que você tem, né? Porque hoje em dia é muito concorrido você estar numa emissora de TV ou no rádio. E hoje em dia podcast também. Tem muito podcast. Então, se você foi convidado para estar em algum meio de comunicação, aproveite para comunicar o que você quer, porque isso vai ficar gravado. E isso depois vai ficar para o resto da vida na internet, que seja uma prestação de serviço. Boa, né? Uma prestação de serviço. Joia. Vanessa, tem muita coisa para falar ainda, mas a gente está com o tempo aqui, né, já no limite. Então eu queria agradecer pelas dicas aí, pelas informações, pelo excelente conteúdo, né, que você passou aí para todo mundo. Eu que agradeço estar aqui. É diferente de ser entrevistada, né? Tô nervosa. Só não tô nervosa porque estou entre amigos. Então... E fez o media training antes também. Claro, né? Mas agradeço a oportunidade. Foi muito bom. Valeu, obrigado, Vanessa. Esse foi o Fala Marketing, sempre com convidados que vão te ajudar a entender esse fabuloso mundo da comunicação e do marketing. Até a próxima. Obrigado.